Bom, então, a nossa aula então de hoje é sobre a prática 4, né? Como eu havia falado. Então, vamos pegar. A ideia é o seguinte: eu vou dar uma lida aqui no exercício, explicar alguma coisinha, e aí eu dou um tempo, né, para vocês tentarem implementar e o que o exercício pediu. Depois eu volto, comento alguma coisa. Se tiver dúvida, vocês podem perguntar no chat para um dos monitores, né? Que eles estão participando da aula online aí, eles estão ao vivo com a gente, né? No Teams. Então, eles podem tirar algumas dúvidas e desafogar um pouco o professor, né? Porque às vezes aparecem muitas dúvidas ao mesmo tempo e aí eu não dou conta de atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, por isso que é a importância da monitoria, né? E, então, assim, lá naquele quando eu mandei o link, né, tem as salas de bate-papo com esses monitores também, né? Basta mandar um e-mail para eles, agendando algum horário de atendimento dentro do horário que eles estão livres, né, no plantão deles lá, que tem aquele quadro de horários lá, né, deixa eu ver se que eu mandei ontem, né? Que fica aqui, ó, horário de monitoria. Então, quando vocês clicarem aqui em horário de monitoria, tem o horário do Washington, do João Gabriel e da Aline. E aqui as outras informações, né? Qual que é a sala de bate-papo deles e tal. Os horários de atendimento. Então, basta agendar um horário com eles. Bom, ótimo. Isso vai ajudar muito. Aproveitem aí a monitoria, né? São alunos que já têm bastante conhecimento também e vai ajudar bastante no trabalho, beleza? Então vamos lá. Considere as classes em Java a seguir, né? O que o programa exibe nos comandos em destaque e por quê? Então, está falando da classe aluno aqui e, deixa eu ver, da classe principal. Então, ele manda imprimir aqui, tá vendo? O que vai acontecer se eu chamar o método imprimir desse objeto A aqui? O que vai acontecer? E por que vai imprimir tal coisa e não outra coisa? Né? Acho que é basicamente isso. Aí na letra B, ele tem algumas coisas, né? O que eu posso fazer para um dos atributos da minha classe, que é a idade mínima, ser uma constante? Né? Ele não está declarado como uma constante. Como que eu declaro constantes no Java e tal? Ou seja, coisas que não mudam durante a execução do meu programa. É igual o valor do pi, né? Aquele valor do número pi na matemática. 3,1441 e mais aquele tanto de números, casas decimais depois da vírgula. Que lá é uma constante, né? Que lá não muda. Então, você não vai alterar o valor daquela constante durante a execução do programa, né? Bom, e às vezes você poderia ter que usar o π, a constante π, para calcular a área de um círculo, né? Que é π vezes raiz ao quadrado, né? Beleza. Vamos dar uma olhadinha primeiro nas classes, comentar um pouquinho, e depois a gente vai voltar nas alternativas, né? Nas letras A, B e C e tal. Então, primeira coisa, né? Tem a classe aluno lá. Olha lá, os atributos são privados, né? Tá vendo o tipo string, né? Que eu falei para vocês, que já tem no Java, né? Que não, você já tem esse tipo aí que para textos, né? Então representa tanto é, números quanto letras, né? Então, para qualquer tipo de texto que fica entre aspas dupla, né? A gente usa string, em vez de ter que usar um vetor de char, igual lá na linguagem C, né? Se fosse armazenar o nome de uma pessoa, às vezes você usa um ponteiro para char, né? Um vetor de char. Bom, então facilita demais a gente declarar textos como string, né? Que aí você pode ter letras, números, tudo quanto é tipo de caractere ali. Então, o nome do aluno, a matrícula, né, dele, que matrícula pode ter letras e números, né, misturado e tal, por isso que é melhor declarar como string, porque se declarasse como integer, só poderia ter números inteiros ali, né? Essa situação é se o aluno está matriculado ou não. A idade do aluno é um inteiro, né?
E aqui é a idade mínima, que do jeito que está aqui, ainda não está declarado como uma constante, né? E o que precisa, que linha de, que palavrinha reservada da linguagem que eu vou colocar aí para transformar isso para constante, tá? Isso depois a gente fala. Beleza. Aqui você tem o construtor, né, da classe. Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que toda classe já tem o construtor padrão. O construtor padrão não recebe nenhum parâmetro, ou seja, não tem nenhum valor entre o abre e fecha parêntese, né? O construtor tem o mesmo nome da classe, é, e toda classe já tem construtor padrão, né? E o construtor padrão também não tem corpo, ou seja, não tem nenhum código entre o abre e fecha chaves, né? Diferentemente daqui, que tem esse tanto de linhas de código aqui, esse construtor aqui não é o padrão, né? Uma classe pode ter um ou mais construtores. Nesse caso aqui, está mostrando apenas um construtor dela, né? Que recebe 3 parâmetros, né? Separados por vírgula, sendo que 2 é string e o outro é inteiro. Na verdade, o que é o primeiro? É o nome do aluno, o segundo parâmetro é a matrícula dele, né? Imagina a matrícula que vocês têm ali no Cefet, mistura lá letras, números, beleza, é uma string. E aqui é a idade do aluno. Bom, aí você fala, mas quando você cria um objeto aluno, a situação dele, você não passa como parâmetro do método construtor. De fato, né? Porque você só passa nome, matrícula e a idade. Mas ele, por default, por padrão, né? Quando você ouvir essa palavra default, quer dizer padrão. Então, por padrão, todo objeto do tipo aluno vai ter a situação de não matriculado. Ou seja, no momento que eu crio um objeto aluno e chamo esse construtor dando um new nesse construtor, né? O aluno ele vai ser criado e ele não vai estar matriculado. Eu vou ter que chamar o método matricular para matricular esse aluno, né? Então isso é importante. Aqui ele faz até um if else aqui dentro também, não tem problema nenhum. Você pode pôr qualquer comando aqui dentro do construtor, não só if else, poderia até for, while, qualquer comando é válido, né? E aí ele colocou uma condição, né? Que ele só vai alterar o atributo idade se o que foi passado como parâmetro do método construtor for maior ou igual à idade mínima, que é 18. Ou seja, se ele passar 20, por exemplo, ele atualiza a idade com 20. Se ele passar 21, também, a idade vai receber 21. Mas se a pessoa for menor de idade, ou seja, tiver menos de 18 anos, por exemplo, 15, ele não vai entrar nesse if e a idade, nesse caso, vai ficar zerada. Então, para menores de idade, alunos menores de idade, menores de 18 anos, a idade vai ficar zerada. E para a gente que tem 18 anos ou mais, então 18, 19, 20, 21, vai ser atribuído aqui em idade, né? Então, vai atualizar o atributo idade com o valor passado como método, como parâmetro do método construtor nesse campo aqui, último parâmetro aqui. E aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês dos métodos getSet, né? Então, toda classe ela tem os métodos que eles chamam de getters e setters, né? São os chamados métodos de acesso. Sendo que os métodos get, eles têm a propriedade de retornar os valores armazenados atualmente nas variáveis. Quais variáveis? Os atributos da classe. E os métodos set têm o objetivo de modificar, alterar o conteúdo que está sendo atualmente armazenado nesses atributos de classe, né? Quando eu falo atributos de classe, são as variáveis aqui, os campos aqui da classe, né? Uma coisa que é importante notar, para ter a propriedade de encapsulamento, todos os atributos têm que ser privados e eles só podem ser acessados através dos seus métodos get e set, que são públicos. Então,
se você tivesse esse atributo público, todos esses atributos públicos, você poderia diretamente alterar o valor o conteúdo desses atributos, e isso não é uma boa prática de programação, né? Isso iria quebrar o encapsulamento. Então, encapsular é isso, é declarar aqui tudo como privado e só deixar alterar esses atributos usando os respectivos métodos sets, né? Que são públicos. Então, para cada atributo, eu tenho um set e o get respectivo. Então, eu tenho o set nome e o get nome. Eu tenho o set matrícula e o get matrícula. Set situação, get situação. Se eu tenho, no caso aqui, aqui eu teria. Vamos esquecer esse atributo daqui, que ele vai ser uma constante. Então, na verdade, a gente tem 4 atributos que podem ser modificados. Isso aqui vai ser uma constante. Como são 4 atributos que podem ser modificados, vão ser 8 métodos getSet, concorda? Porque são 2 para cada o quê? Atributo. 2 para nome, 2 para matrícula, 2 para situação e 2 para idade. Bom, então, aí você fala, mas eu não vi getSet aqui, Eduardo, eu não estou vendo esses getSet. Bom, é porque, pessoal, eles de propósito estão com outros nomes. Então, ao invés de chamar set nome, set do inglês, se você for traduzir, não é alterar? Então, ele está como se colocasse tudo em português. Então, seria alterar nome. Então, assim, é a mesma coisa eu falar set nome ou alterar nome, set matrícula ou alterar matrícula, entendeu? São sinônimos. Então, e da mesma forma, é a mesma coisa eu falar get nome ou obter nome, get matrícula, obter matrícula, porque é só a tradução do inglês para o português. E aqui está de propósito mesmo, tudo, os sets tá começam com alterar, com o verbo alterar, e os gets começam com o verbo obter, né? Mas, assim, uma coisa eu falo, nos programas de vocês mesmo, procure sempre usar set, get mesmo, tipo set nome, get nome, porque fica mais padronizado o código. Então, quando você chama o método matricular, o que acontece? Ele muda a situação para matricular, então você matricula o aluno de fato. Se você chama o método cancelar matrícula, ele cancela a matrícula do aluno, então ele fica com a matrícula cancelada. Na verdade, ele volta para não matriculado, que é igual inicialmente, ele estava não matriculado. Se você cancela a matrícula, é como se você resetasse a matrícula dele, ele voltasse para o estado de não matriculado, igual no momento que ele foi criado, que o objeto aluno foi criado. Bom, o método imprimir, ele basicamente imprime no terminal o valor de cada um desses atributos. Então, o nome, a matrícula, a idade e tudo mais, tá? Então, basicamente isso. Por exemplo, aqui ele permite você alterar a idade mínima se você quiser. Então, vamos supor que você falar, não, eu considero uma pessoa menor de idade, em vez de ser 18 anos, ser 21. Aí você coloca 21 aqui, por exemplo, né? Caso a lei mudasse, enfim, alguma coisa assim. Aí ele só faz um if aqui para garantir que a idade é um número positivo, né? Faz sentido. Ninguém tem idade negativa ou zero, né? Então ele só faz esse if. Olha, eu vou mudar a idade mínima, desde que essa idade seja uma idade válida, ela tem que ser positiva, ela não pode ser zero nem negativo. Por isso ele faz um if aqui. Só muda, porque aí evita da pessoa às vezes chamar alterar a idade mínima, se ela passar menos 5, a idade mínima não vai ser alterada, ela vai continuar valendo quanto? 18. Então, beleza, uma vez que a gente entendeu essa classe, vamos para outra classe principal. Então, a outra classe principal, na verdade, ela cria 3 objetos do tipo aluno, que seria o João, a Maria e o Carlos. Uma coisa que às vezes muita gente confunde é o seguinte: quem que dita
essa ordem aqui de passagem dos parâmetros? Por que você não passou um primeiro e depois João e a idade por último? Por que você passou João como primeiro parâmetro do método construtor, depois a matrícula e depois a idade? E não o contrário, a matrícula, depois o nome, depois a idade. Por quê, pessoal? Quem dita essa ordem de passagem dos parâmetros é o método construtor. E o método construtor de aluno está dizendo para a gente que o primeiro parâmetro é N. E N é o quê? O nome. Tá vendo que ele copia o conteúdo de N para dentro de nome? E ele fala que logo em seguida, né, é M, que é a matrícula. Então, o método construtor que ditou essa ordem. Por isso que no momento que você vai criar o objeto, você primeiro passa o nome, depois a matrícula, e não ao contrário, você não passa a matrícula e depois o nome, entendeu? Porque o método construtor definiu essa regra para a gente, que o nome deve ser passado como primeiro parâmetro. Então, nesse ponto, eu acabo de criar um objeto aluno, aqui é outro objeto e aqui é outro objeto. Então, você tem 3 alunos, 3 objetos. Bom, quando você cria o aluno, ele está não matriculado, mas ao chamar o método matricular para ele, você matricula ele. Aqui nesse caso, B não está matriculado, porque ele criou o objeto Maria, mas não chamou B, não fez a chamada B.matricular, tá vendo? Ele só faz B.imprimir. Então a Maria não está matriculada nesse caso. O Carlos vai estar, por quê? Porque ele chamou C.matricular, né? Então é mais ou menos isso. Depois vocês explorem aqui um pouquinho e faz. E faça esse exercício. Vou dar um tempinho para vocês brincarem um pouquinho com isso. Só respondendo aí para vocês a letra B, o que seria necessário para fazer que o campo idade mínima seja uma constante? Bom, ele está falando a respeito desse cara aqui. Bom, existe uma palavra reservada na linguagem Java que é a chamada final. Quando você usa a palavrinha final, ela é uma palavra reservada, né? Quer dizer, se você digita em final, vai ficar destacado o texto, né? Porque é uma palavra reservada da linguagem Java, assim como private ou public, né? E, e aí o final é uma constante, ou seja, você está dizendo assim, olha, o valor desse atributo não vai modificar, ele é constante do início do programa até o fim da execução do programa. Então, respondendo a pergunta dele, seria fazer o seguinte: private static final int idade mínima. Aí acabou. Aí ele seria final, ou seja, não muda. Ele é uma constante. O valor vai ser 18 do início ao fim da execução do programa. Só comentando, para que serve o static? O static é como se dissesse assim para o programa que isso é um atributo da classe aluno. Então, o static armazena a variável, no caso, em uma outra região de memória. É como se fosse uma variável global. Eles chamam isso de atributo de classe, ou seja, toda a classe aluno tem esse atributo, que é a idade mínima ser 18. Então, esse static diz ao compilador que essa variável tem que ficar em outra região de memória, que é o heap, chamado de heap, que é uma região lá de memória diferente da onde fica armazenada essas outras variáveis que ficam na memória RAM mesmo, na memória principal. Aqui fica no heap, que são aquelas variáveis como se fossem variáveis globais, que durante toda a execução do programa ela vai existir, ela não morre, né? Então, beleza, vou dar um tempinho aí para vocês. Façam a letra C também, né? A letra A, e daqui a pouco eu volto, né? Para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Qualquer dúvida também pode perguntar no chat, que eu e os monitores estamos aqui de plantão, tá bom? Mas também tentem mexer um pouco nisso, tenta entender o código, executar o código, né? Você pode copiar esse código
né, para sua ideia aí, para o seu Eclipse e tal, essas duas classes, entendeu? Copia, compila e executa esses códigos aí e vê o que aparece. Tenta entender o porquê que está acontecendo, saindo tal resultado e não outro resultado. Tá?
Bom, pessoal, vou dar uma dica aqui na questão 2, que é essa questãozinha aqui para fazer o sistema de controle de vendas, né? Que aí você tem que criar a classe produto, né? Quanto que tem de estoque daquele produto. Por exemplo, você pega lá por exemplo, arroz. Aí fala a descrição, qual que é a marca, né? Quantos quilos que é o pacote, qual é o preço e quanto que tem de estoque, né? O vendedor, né? Então, informações do vendedor daquela loja, daquela, vamos supor, se for uma rede de supermercados, o nome, o salário, a matrícula dele, e o cliente, pessoa que chegou ali na loja para fazer a compra, né? O nome, qual que é o endereço da pessoa, o telefone, se é cliente comum ou um cliente especial, que compra ali faz muitos anos e tal, enfim. Então, assim, uma coisa que eu acho importante é vocês aprenderem a fazer uma coisa que é o menu, né? Então, como funciona, como que a gente faz menu no Java? Então, uma maneira bem simples é o seguinte, eu criei aqui, dentro de uma classe principal, eu coloquei meu método main, né? E basicamente o que que ele fez? Ele criou aqui um objeto scanner. Para que que serve criar objeto scanner mesmo, das aulas passadas, das práticas passadas? Quando a gente cria um objeto scanner e passa um arquivo padrão system.in, está dizendo que a gente vai começar a ler dados com o usuário via teclado, né? Porque o arquivo de entrada de dados padrão é o system.in, ou seja, a entrada padrão é o teclado, igual a saída padrão que é o monitor, né? A tela do monitor. Bom, então o scan serve para ler dados com o usuário. O usuário, você pergunta, qual que é o seu nome? O usuário digita, Pedro. Qual é o seu telefone? 31 99756 3190, tal. Então, o usuário vai digitando. Então, aqui está o menu, né? Então, esse menu, como que a gente cria? A gente pode criar ele fazendo um do while, tá vendo? E com um switch case lá dentro. Então, você primeiro faz um comando do while e dentro do while você coloca um switch case. Basicamente isso. Tanto é que o meu do while termina aqui na linha 39. O meu switch case começa na linha 26 e termina na linha 37. Ou seja, o meu switch case está dentro, está contido dentro do meu do while. Tá, e para que é esse do while? Ele é um loop, né? Porque existe três maneiras de você fazer loop, né? No Java lá. Ou você usa lá o while, ou for, ou do while, né? Então, o do while é aquele laço, aquele loop, né? Aquela repetição, ou seja, faça isso enquanto, né? Então, faça isso o quê? Exiba esse menu enquanto a pessoa não digitou 4. Por quê? Porque 4 é sair, né, pessoal? Se a pessoa digitar 4 é porque ela quer sair do programa, ela quer a opção de sair do menu. Então, por isso que você tem que colocar a opção diferente de 4 aqui, porque 4 é sair. Mas e se meu menu tivesse mais funcionalidades aqui? Aí você tem que atualizar aqui. Aqui sempre vai ser a opção de sair. Então, por exemplo, se vamos supor que tivesse uma outra coisa aqui, localizar, por exemplo, buscar vendedor, por exemplo. Aí, aqui seria a 4 e a sair seria a 5, não é? Então, seria a opção de sair. E aí eu teria que atualizar no while 5, porque aumentei uma opção aqui no menu e o sair corresponde ao inteiro 5. Então, sempre ficar de olho aqui nessa condição do while, beleza? Isso vai fazer com que o menu sempre seja exibido na tela. Só se você digitar a opção de sair, que aí vai sair, vai finalizar a execução do programa, beleza? Então, basicamente, ele vai ter um case para cada opção de menu. Então, por exemplo, como eu poderia ter o quê? Um case 5 aqui também, né? E aí, pessoal, um switch case, a gente nunca pode esquecer que cada case do switch
tem que ter o seu comando break. Cada case switch tem o break respectivo, né? Por que serve o break dentro do case do switch? Serve para que os comandos sejam executados de maneira sequencial dentro do case, só que ele não vá para o próximo case, né? E ele executa só os comandos daquele case. Isso que serve o break. Porque se eu não tivesse o break aqui, e ele digitasse um não é para cadastrar o vendedor, então ele ia fazer todos os comandos do case 1, mais todos os comandos do case 2, e aí a hora que ele encontrasse o break do case 2, ele pararia. Ah, mas se não tivesse um break no case 2, ele ia executar todos os comandos do case 3, até achar o primeiro break. Então, para evitar essas coisas, você tem que delimitar, assim, olha, o case 1, ele termina aqui e pronto. Você só vai fazer ele, só cadastrar o vendedor. Ele só digitou um, né? Um é só para cadastrar o vendedor e pronto. Esse pronto é o break, ou seja, para você finalizar o case. Beleza? E não passar para outro case, executar os comandos de outro case. Bom, e todo switch case, ele tem uma opção aqui, ó, tá vendo? Um parâmetro que você passa. Na verdade, esse parâmetro é o que você leu com o scanner. Por isso que você tem um objeto scanner aqui. Quando você dá um next int, você vai ler o inteiro que foi digitado no teclado pela pessoa. Então, se a pessoa digitou 3, a opção vai receber o inteiro 3, e aí vai cair no case 3, e só. Se a pessoa digitou 5, ela não vai executar nada, vai simplesmente sair aqui. Como 5 não é diferente de 5, falha a condição do while e o programa termina, né? Então, você poderia até colocar uma mensagem aqui, olha, o programa finalizou alguma coisa, ou o programa irá finalizar, alguma coisa assim, um print line. Você poderia falar, ó, system.out, print line, e poderia até falar, olha, obrigado por usar nosso sistema, tal, uma coisa assim. Dizer assim, ó, tipo uma mensagem assim, tchau, tchau, né? Tô saindo, né? Você tá saindo do sistema, né? Tipo uma mensagem de despedida para ele, né? Então é isso, né? É assim que a gente cria o switch case. Aí a ideia é que você, por exemplo, se ele quer cadastrar um vendedor, você aqui dentro você pergunta, ó, qual que é o nome do vendedor? Então você pergunta, ó, você pode até falar assim, olha, aqui é. Ou se não perguntar assim, qual o nome do vendedor? Beleza. Aí você pode declarar uma variável string aqui, ó, nome, né? Variável local aqui, né? E aí você fala nome igual a scan ponto, por exemplo, next. E ele, mas se eu quisesse pegar o nome completo, aí você poderia até usar outro scanner, se você quiser. Um outro scanner aqui, caso que tem um bug, né, do scanner lá, você pode usar esse scan 2 aqui se quiser e dar um next line. Aí ele pega o nome inteiro, a linha inteira, com espaço em branco, tudo, por exemplo. Imagine o seu nome, ele tem o nome, sobrenome e último nome, né? Geralmente. Então, você tem espaço em branco entre esses nomes. Então, quando você dá um next line, ele pega o nome completo da pessoa e joga aqui na variável nome, por exemplo. Aí, vamos supor que você quer perguntar outras coisas. Vamos supor, qual o salário? Sei lá, eu acho que é um dos atributos. Qual o salário do vendedor? Né? Aí é outra pergunta que você está fazendo. Aí o salário do vendedor é um double, né? Então tá. Então você declara aqui um double salário, tipo uma variável local aqui, né? E aí você faz, ó, scan.next double. Acho que existe isso aqui também, next double. E aí ele pega o salário.
E aí ele pode ir criar um vendedor. Vendedor, vendedor, new, vendedor. E aí ele cria. Ah, aqui eu estou usando, por exemplo, o consultor padrão. Aí eu faço vendedor, ponto set nome, por exemplo, e passo o nome que eu li com o scanner. Qual que é o salário desse vendedor? Vendedor.set, aliás, set salário, e aí o salário dele. Faltou só a matrícula, né? Aí vamos supor que a gente pergunta também isso. Qual a matrícula do vendedor, por exemplo? Aí você tem que declarar a variável matrícula, pode ser que string também, ó, junto com o nome. Pode separar por vírgula, né? Em vez de pôr string nome na linha de baixo, string matrícula, você pode separar por vírgula. Aí está dizendo que matrícula também é do tipo string, assim como o nome é do tipo string. Daí você pega lá matrícula, por exemplo, scan.next. Aí ele pega a matrícula do vendedor. Então, ele pode muito bem vir cá e dar um set matrícula também, né? E aí, não quer dizer ponto e vírgula, né? Não pode ser ponto. Então, ele cria um objeto vendedor, seta as informações que ele leu do scanner, tá vendo? Ele usa os métodos sets para montar o objeto, para colocar valor dentro desse objeto, né? Dentro do nome, salário e a matrícula. E aí, pessoal, é claro que, como é cadastro, poderia ter se quisesse, uma forma, né? Vamos supor que eu tivesse, né? Vocês vão ainda aprender isso, mas eu poderia ter um list de vendedor aqui, vendedores, new array list, vendedor. Tudo isso a gente vai falar com mais calma, tá? Não precisa preocupar, não. Então, eu crio uma lista de vendedores aqui, ó. Eu posso pôr até um vendedores list, ou seja, dizer que é a minha lista de vendedores. Então, eu posso colocar vários vendedores, quantos objetos do tipo vendedor eu precisar nessa lista, nesse array list. Então, eu venho cá e faço um add nessa lista, passando, olha, o vendedor. Então, aqui, tá vendo? Eu criei em vez de usar, mas Eduardo, se eu quisesse usar um vetor, dá certo? Tem jeito. Só que aqui eu preferi usar uma lista, um array list, porque o array list, no Java, serve para como você criasse uma lista mesmo, e colocasse vários objetos ali dentro. Mas é claro que todos os objetos têm que ser do tipo vendedor, né? Eu não posso colocar um produto dentro dessa lista, porque aí eu teria que ter um list de produto, não um list de vendedor. Qual que é a diferença de eu usar um array list ou um vetor? Quem que sabe aí a diferença, hein? Bom, a diferença, pessoal, é que se você for usar um vetor, você tem que falar o tamanho desse vetor para o Java. Se você usar array list, você está vendo que em nenhum momento eu criei o meu array list de vendedor, mas em nenhum momento eu informei o tamanho do meu array list. Então, enquanto eu tiver memória RAM, ele vai alocando, normal. E vai colocando quanto. Se eu for dando ADD nesse array list, ele vai adicionando objetos lá. Então, esse ADD é o método do array list que serve para adicionar, para cadastrar ali jogar um objeto ali dentro, né? Adicionar um objeto dentro dessa lista. Tá, e se eu fosse usar o vetor, pessoal, eu teria que fazer algo assim, ó. Vendedor, vendedor vet, ó, tá vendo? De vetor, new vendedor, e aí eu falasse, olha, 50. Então quer dizer que eu só consigo cadastrar no máximo 50 vendedores. No início, pessoal, eu aloquei, imagina alocar 50 espaços, um do lado do outro, de maneira contígua na memória, ou seja, sequencial.
Então, cabe 50 objetos ali, do tipo vendedor. Mas, mas eu tenho 60 vendedores aqui. Aí já não vai caber dentro do vetor. Aí, por isso que eu sugiro usar, nesse caso, a array-list, porque se daqui uns dias aumentar a quantidade de vendedor que você precisa cadastrar, às vezes agora foram admitidos mais 10 vendedores, aí passou de 70 para 80, são mais vendedores e tal. Isso aqui fica muito limitado, porque só deixa você cadastrar 50, no máximo 50. Mas se for passar alguns dias e tiver a loja for crescendo e for tendo admissões, um array list é mais adequado, porque dá para você cadastrar quantos vendedores você precisar. Enquanto você tiver memória RAM, vai cadastrando. No vetor, não. Você teria que vir compilar novamente o programa, mudar, por exemplo, para 100 aqui, por exemplo, né? E aí compila, né, novamente o programa. Então, você tem que parar o programa, compilar, executar de novo, porque aí sim ele fica preparado para cadastrar agora, no máximo, o quê? 100 vendedores. Ah, se eu precisar cadastrar 101, já não dá. Porque isso é a alocação que estática de memória, se eu uso vetor, e aqui é a alocação dinâmica de memória, ou seja, sempre que eu precisar, aloca memória. Aqui não, alocação estática. No momento de compilação, você fala para o compilador Java qual é o tamanho máximo do seu vetor. Então, basicamente, até se a gente fosse desenhar isso aqui para vocês entenderem melhor, né? A gente ainda vai ter aulas sobre isso, assim, então não precisa se preocupar, não. A gente vai ter aula sobre o que eu estou falando, o conceito aqui seria o vetor de objetos, né? E a outra coisa que eu introduzi foi a array list. Então, eu estou fazendo uma comparação de array list com vetor de objetos, vamos dizer assim. Então, no vetor de objetos, é a mesma coisa que você tivesse algo assim, ó. Então, ó, isso aqui uma parte do meu vetor. Esse daqui é a outra parte. Isso aqui é outro espacinho no meu vetor. Deixa eu desenhar aqui bonitinho e tal. Tá, aí vamos supor que eu coloco aqui, ó, nessa parte aqui, eu vou colocar 3 pontinhos, que é claro, né, que eu não vou desenhar todos os 50 aqui. Se eu começo aqui do zero, ó, então aqui é o zero, aqui é a posição 1, 2, 3, aliás, 3 pontinhos, né? Até essa daqui, se o vetor tem 100 posições, a última é a 99. Então, quer dizer o seguinte, pessoal, que na posição zero, né, nessa posição aqui, exatamente essa aqui, se eu puxar uma setinha para cá, eu vou ter o quê? Um vendedor, um objeto. Se eu pegar nessa e puxar para cá, ó, seria um outro objeto, vendedor objeto 2. Então, cada posição vai tendo um objeto diferente. Entendeu? Ah, mas e se eu só cadastrei 3 vendedores? Aí as outras posições de memórias estão alocadas, mas estão vazias, ainda não, nenhum objeto você colocou ali dentro. Beleza? Então, só dei essa dica aí, pode continuar fazendo aí um pouco. Basicamente, antes disso, ó, eu só vou mostrar aqui como que ficou a classe vendedor. Ele criou lá a matrícula é uma string, o nome também é string, e o salário é double. Vocês poderiam perguntar, por que double no salário? Por que você não colocou string? Salário não tem a parte de reais e a parte de centavos, se for salário aqui no Brasil, né? É real, né? Então você tem a quantidade em reais e os centavos que fica depois da vírgula. Então, isso daqui tem que ser um número, né? Um double é suficiente para armazenar um salário, porque ele vai conseguir armazenar números em ponto flutuante. Ou seja,
casas decimais, né? Os centavos ali, né? Tudo, os números após a vírgula. Aqui no caso, ele criou um construtor, tá vendo? E falou que o primeiro é a matrícula do vendedor, depois o seguido do nome e somente por último vem o salário. Aqui ele faz as atribuições, né? O que é atribuir algo a alguma coisa? É pegar o valor que estava aqui e jogar para dentro do atributo da classe. Então, é fazer como se fosse uma cópia do valor que você recebe por parâmetro para dentro do quê? Dos atributos da classe. Então, ele copia o que ele recebeu para dentro desse atributo aqui. Depois, o que ele recebeu como parâmetro, no momento que você deu um new vendedor, você passou uma informação, que foi o que ele digitou via teclado. Aí você joga dentro do atributo da classe ali. Então é isso, é uma cópia, né? Isso. Lembrando que o this aqui foi porque está batendo aqui, é igual o nome do parâmetro do método construtor com o nome do atributo da classe. Se aqui fosse match de matrícula, eu não precisaria usar this aqui. O compilador entenderia que a matrícula é o atributo da classe e que match está referindo ao primeiro parâmetro do método construtor, e aí não existiria ambiguidade. Então, eu não precisaria o this. O this é para eliminar essa ambiguidade, né? Quando você usa o mesmo nome para cá e para cá, entendeu? Para o parâmetro do método construtor e para o atributo da classe. Então, ele fez um get matrícula, set matrícula. Todo get, né, pessoal, tem um comando return e não recebe nada como parâmetro. O set já é o contrário. Ele não tem return e ele recebe a nova matrícula nesse caso. Sempre recebe um novo parâmetro, né? Que é, ou seja, o parâmetro que vai atualizar o valor da variável, né? E aí ele fez um get e um set, tá vendo? Como são 3 atributos, são 6 métodos get set, ó. Seria um get matrícula, get nome, get salário, set matrícula, set nome, set salário, tá? Então, basicamente é isso. A classe produto eu ainda não fiz, né? E nem a classe cliente. Então, fica aí para vocês fazerem mais um tempo aí na aula de hoje. Implementa aí a classe cliente para nós, essa classe produto também. Professor, Oi! só uma dúvida aqui. Nesse exercício, a gente vai ter que, só para ver se eu entendi, a gente vai ter que fazer a classe produto, vendedor e cliente, e na função main a gente vai ter que escolher, tipo, se o usuário ele vai querer alterar ou criar um produto, alterar ou criar um cliente ou um vendedor. Que aqui, deixa eu ver aqui se ele falou implementar uma aplicação que crie e manipule, altere os dados e exibe de 3 objetos de cada uma das classes. No caso é isso mesmo, que os objetos ele pode criar um cliente ou um vendedor ou um produto. Então você tem cadastrar cliente, cadastrar vendedor, cadastrar produto. Você tem você pode ter algum código assim, por exemplo, se quisesse inventar, por exemplo, editar vendedor, editar cliente, editar produto. O que é o editar? É fazer um set, né? E modificar. Editar, quando que a gente edita, por exemplo, alguma coisa? Por exemplo, a pessoa muda de endereço, a pessoa morava numa casa, foi morar noutra cidade, mudou o endereço dela. Ou na mesma cidade, só que mudou o bairro, mudou o endereço. Então, seria um editar vendedor. Quem tem endereço aqui? Aqui, cliente, né? Seria um editar cliente. Você pergunta, por exemplo, qual é o seu novo endereço? Aí ele fala e você dá um set endereço. Na verdade, aqui, eu até seria bem isso mesmo, igual eu fiz um cadastrar vendedor, excluir vendedor, editar vendedor e buscar vendedor.
Não sei se precisa de todos eles. Aí vocês podem fazer. Ah, só esqueci aqui de importar, né, pessoal? Tem que importar, fazer esse importe, ó. Array list aqui e list da Java útil aqui, ó. Tá vendo? Ele fica esses dois imports aqui. Porque são de outras classes, assim, estão em outros pacotes, então tem que importar essas classes. Tá, voltando na explicação, você. Aqui eu só fiz para vendedor, mas você poderia, por exemplo, fazer um cadastrar aqui, ó, cliente. Aqui, assim, para às vezes não ficar tão grande, por exemplo, eu tinha feito até buscar vendedor, mas às vezes não. Você pode fazer menos, porque senão o programa vai ficar grande. Ele falou alterar os dados e exibir. Tá, deixa eu ver aqui. Ó, exibir os dados do produto, né? E alterar os dados. Assim, pode ter basicamente, esse excluir aqui nem teria, não. Poderia ser cadastrar vendedor, né? Que é para você cadastrar um vendedor qualquer. Editar vendedor é quando você quiser alterar alguma informação do vendedor. E mostrar vendedor, por exemplo. Alguma coisa assim. Aí você depois pode fazer cadastrar cliente, editar cliente, mostrar cliente. Cadastrar produto, editar produto e mostrar produto. Porque o que esse mostrar vendedor faz? Ele imprime os dados de um vendedor específico. Talvez você pode pedir, por exemplo, qual é a sua matrícula? A pessoa fala a matrícula dele, você busca esse vendedor ali dentro de um vetor, por exemplo. Achou ele? Achou. Aí você mostra os dados dele. Quais dados? Matrícula, nome e salário. Então, essa que é a ideia. Tipo, você teria que ter um menu com essas opções, né? Tipo, aqui eu não coloquei todo o menu, ó. Mas a ideia é essa, ó. Você, aqui, 1, 2, 3, aí você poderia. Aqui é outra opção. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a opção 10 sair, tá vendo? Ó, vai ficar bem completinho aqui. Aí você tinha o case 1, case. Aqui teria que ter o case. Até case 10, né? Acaba, pessoal, que depois que você fazer o case de um desses objetos, fica fácil fazer do outro, porque aí fica igual o código, fica muito parecido o código. Então você tem o case 6, 7, 8, 9 e o case 10. Acho que aí já é suficiente, porque que é o cadastro? É isso aqui. Você pega os dados, cria o objeto. Aqui faltou criar construtor padrão. Criei, tá vendo? Não recebe nenhum parâmetro e não tem nenhum código aqui dentro. Beleza, ele criou o objeto e aí ele joga esse objeto dentro de uma lista, né? Aqui no caso eu joguei dentro de uma array list, mas poderia ter colocado dentro desse vetor também, tanto faz. Aí vocês que escolhem, tá? Se vocês vão usar array list ou vetor. Se fosse editar o vendedor, vamos supor que, para facilitar, vamos supor que você só pede a matrícula dele. Tipo assim, só pode. Na verdade, tinha que perguntar o que você quer editar, né? Digita 1 é nome, digita 2 é salário, né? Alguma coisa assim. Você pode, inclusive, dependendo, você pode pôr. É possível você ter dentro de um case outro switch case, tipo assim, tem um switch case dentro do outro switch case também. Dá para fazer isso também. Deixa eu ver aqui. Ou se não, simplesmente você pode, para ficar mais simples, você pode pôr ifs e else aqui também. Então, por exemplo, como é que seria isso, hein? Editar vendedor. Então, você
você perguntaria, vamos escrever aqui, System Out, print line, assim, deseja editar qual atributo do vendedor? Uma pergunta para ele, ó, porque vamos supor que ele fala ó, você não vai, digite 1 para alterar, por exemplo, nome. Digite 2 para alterar salário. Então, você pode ter aqui ó, uma opção de novo, ó. Você vai receber o que ele digitar e você pergunta se a opção for igual a 1, é nome. Se não, vamos supor que você altera já o salário. Então você pergunta, digite o novo nome do vendedor. Não é que ele digitou errado, por exemplo, ou digitou só o primeiro nome e tal. Aí você pega lá, faz algo desse tipo. Ó. Isso você vai fazer o quê? A ideia era buscar esse vendedor dentro do array list, achar ele e dar um. Você tem que fazer vendedor.set nome. Então aqui você pode até colocar nome, nome editado, tal, alguma coisa assim. Então, primeiro, para você, você teria que achar o vendedor, na verdade, tá vendo? Tem que fazer um for, procurar ele. Mais do que vendedor, ponto size. Eu estou varrendo minha lista, procurando vendedor. Na verdade, antes de digitar o novo nome do vendedor, você teria que procurar. Digite. É meio grandinho esse exercício mesmo, não é? Só que, tipo assim, uma vez que você faz o case para o vendedor, é a mesma lógica para fazer para cliente e para fazer para produto. Então, aí depois que você. Eu estou dizendo assim, que vamos supor que você aprendeu a fazer essa parte aqui. Cadastrar, editar, mostrar vendedor. Certo? Uma vez que você aprendeu a fazer isso, você consegue fazer cadastrar cliente, editar cliente e mostrar cliente. E aí o código é análogo ao que você fez nas alternativas anteriores. E aí fica um passo também para você cadastrar produto, editar produto e mostrar produto. A ideia é essa, assim, talvez assim, acabou que esse exercício, né, ficou um pouco grande mesmo. E vocês, assim, têm o trabalho para fazer e tal, realmente fica meio. Se você for implementar tudo, fica meio grande. Talvez escolham, né, um desses objetos aí, porque se você aprender a fazer para um deles, você aprendeu para fazer para outros. Então, vamos supor que você falar, Eduardo, assim, eu vou, assim, por questão de gastar muito tempo, e eu tenho que fazer o trabalho também, então, eu vou escolher só para o vendedor, por exemplo. Então, eu vou cadastrar vendedor, editar vendedor e mostrar vendedor.
Eu não vou fazer essas outras de cliente, produto, tudo bem. Só porque para mim o que mais importante é você fazer de um deles, né? Então eu poderia reduzir essa quantidade de cases aqui, não fazer esses 10, fazer, né, por exemplo, 4 cases aí, entendeu? Por quê? Porque se você aprendeu a cadastrar um vendedor e editar e mostrar, concorda comigo que naturalmente você sabe cadastrar um cliente, editar um cliente e mostrar cliente, porque é código similar, né? Então, voltando aqui, basicamente você tinha que perguntar a pessoa, digite a matrícula, por exemplo, ó, do vendedor. Por quê? Porque é a matrícula que vai fazer você achar o vendedor. A matrícula é única. Então, se você pegou aqui, por exemplo, a matrícula dele, vamos supor que ele digitou, quando ele pediu para editar. Então, você vai perguntar aqui, né? Aqui no caso, esse fora aqui está varrendo toda a release. Então, você vai procurar saber. Você vem aqui na lista, pega o primeiro elemento, ó, get ponto get matrícula ponto equals matrículas. Ah, não entendi nada que você fez aí. Bom, o que acontece? Quando eu pego a lista e eu dou um get na iésima posição dessa lista, tá vendo que ela começa a primeira posição, o primeiro elemento é o 0, até n-1, né? Então, por exemplo, o tamanho da lista, vamos supor que tem 5 vendedores cadastrados. Então, se você fosse varrer a sua lista, vai de 0 a 4. Ou seja, de 0 a n-1. Se o seu n é 5, porque você tem 5. Se o seu size aqui da lista for 5, é porque tem 5 vendedores cadastrados, né? Então, ele vai de 0 até 4. E aí, quando ele dá um get na lista, get i aqui, ele pega o primeiro vendedor. Então, quando ele dá um get matrícula, ele pega a matrícula do iésimo vendedor, ou seja, do primeiro vendedor. Quando ele usa o equals, é comparar duas strings. Então, o equals é isso. Se eu quiser comparar uma string com a outra no Java, uma maneira é usar o equals, o método equals. E aí a matrícula digitada foi essa aqui. Nesse caso, ele achou o vendedor. Aí você faz o quê? Você sai do for e dá um set nome nele, né? Então, basicamente, esse é o algoritmo. Você poderia ter um boolean aqui, ó, achou igual a false. Aqui ele falaria que, opa, achei o vendedor. Dá um break, porque ele já achou, né? Você pode pegar qual que é o i, né, no caso, para você saber qual que é o vendedor, né? Você pode pôr por exemplo, integer posição aqui. Se não, até... pode ser aqui. Aqui seria a posição que ele ocupa dentro do array. Então, você põe posição igual a i, que é esse i do fora aqui. Então, você põe vendedor, a lista, no caso, né? Ó, ponto get, posição, ponto set, nome, e passa o nome editado. Só que essa posição aqui, peraí. Acho que tem que ser um int. De integer. Se usar o tipo primitivo ao invés da classe empacotadora. Você inicializa a variável. Então, tá vendo? Aqui ele achou o vendedor. Uma vez que ele achou, ele vai lá na posição que ele está dentro da lista e muda o nome dele. Então, basicamente isso, né? Para vocês brincar um pouquinho com esses códigos assim. Eu tenho que procurar o meu objeto dentro da minha lista
e mudar alguma propriedade dentro dele usando o set, né? Bom, então vamos fazer assim, fica para casa vocês acabarem aí esse exercício 2, né? Fazer, pode escolher, não precisa fazer para todos, não. Faz só, por exemplo, o vendedor, vamos supor, né? E basicamente isso, né? Treinar aí um pouquinho mais. Se tiver dúvida, né? Procure os monitores, né? Fique, não, não deixe de procurar os monitores. Beleza? Beleza, pessoal. Bom, então tá, gente. Então, por hoje, eu vou terminar aqui a aula.